O presidente Jair Bolsonaro volta a liderar nas redes sociais, de acordo com análises da FGV em relação às interações. Outros presidenciáveis também seguem nessa disputa por espaço. Então a gente aciona a nossa repórter de Brasília, Paula Cuenca. Quais foram os detalhes, o que indicam esses números da Fundação Getúlio Vargas? Paula. Olha, os números mostram que o presidente Jair Bolsonaro voltou a ter esse protagonismo, principalmente por conta do aumento das interações, falando a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente tinha acompanhado desde o final do ano passado que Bolsonaro havia perdido um pouco desse protagonismo em comparação com o seu adversário político, o ex-presidente Lula. Isso porque, naquele momento das enchentes que atingiram a Bahia, o presidente Jair Bolsonaro ainda estava de férias no sul do Brasil. Todo esse cenário acabou fazendo com que Lula tivesse mais destaque nas interações do que Bolsonaro. Agora, o que é visto por essa análise de monitoramento das redes sociais da FGV é que o presidente Jair Bolsonaro volta a ter essa liderança no número de perfis que estão voltados a falar sobre o presidente e também o número de interações. De acordo com essa análise feita agora sobre esse início de 2022, 30,65% dos perfis analisados nas redes sociais estão sendo controladas por pessoas que são apoiadoras de Jair Bolsonaro. Elas geram cerca de 53,82% das interações nas redes sociais. Logo atrás, sobre o número de perfis, a porcentagem ainda é muito próxima entre Bolsonaro e Lula. Isso porque 30,28% dos perfis, ou seja, praticamente empatados, são de apoiadores de Lula. Mas as interações nesse período agora do início do ano ficaram menores para o petista, cerca de 24,4% das interações. Entre os conteúdos mais comentados a respeito nesses perfis, que apoiam tanto Bolsonaro quanto Lula, no lado do apoio para Bolsonaro, ficaram muitos comentários a respeito da legalização do aborto até os 6 meses da gestação, que foi aprovado na Colômbia, e já no lado do ex-presidente Lula foi muito comentado o conflito entre Rússia e Ucrânia. Outros presidenciáveis também aparecem com interações, cerca de 6,13% para Sérgio Moro e João Dória e 7,13% ficam também para outros perfis. Ciro Gomes, do PDT, também continua tendo uma representatividade de interações ali abaixo de 10%, mas a pesquisa destaca que ele foi o presidenciável com maior número de visualizações no YouTube. Há alguns meses, Ciro Gomes já tem feito uma série de vídeos chamados de Ciro Games, uma estética gamer, e isso tem gerado mais interações junto com o público. Paula Cuenca com as informações de Brasília. Agora girando os nossos comentaristas, começa por você, Cristina Grêmio. O que quer dizer esta interação? Interação tem a ver com popularidade ou não, Cris? Eu acho que tem a ver com popularidade, mas menos do que tem a ver com a quantidade de mão de obra que essas pessoas todas aí, pré-candidatos ou o presidente da República, têm para trabalhar a favor de suas pré-candidaturas. Veja, o presidente Bolsonaro tem, desde 2018, uma leva de tios do Zap, né? Os apelidinhos que foram dados aí pelos analistas de internet, são pessoas, é uma audiência orgânica, são pessoas que, sem pedidos formais feitos por parte da equipe do presidente da República, na condição de pré-candidato, vão divulgando feitos do governo, falas do presidente, e fazendo assim uma movimentação em torno desse tema que é depois analisado por essas equipes de análise de mídia. Os outros pré-candidatos, como não estão com essa militância tão ativa por não estarem no governo, ficam fomentando através de equipes pagas, obviamente, que já estão usando dinheiro de fundo partidário, inclusive, para ficar trazendo à tona o nome daquele pré-candidato e colocar, de alguma forma, ali com uma hashtag, enfim, colocar em discussão. Mas eles estão normalmente no combate, né, no embate, trazendo uma oposição cada vez mais clara ao presidente Bolsonaro, que nas ruas tem aquela popularidade visível, incontestável, coisa que nenhum dos outros tem, muito menos o grande adversário, que é o ex-presidente Lula, que sequer consegue sair às ruas, quando sai é vaiado. Então, é de uma certa forma uma análise, mais uma análise para se ter de como é o desempenho público desses candidatos, porque o mundo virtual é um mundo muito importante hoje em dia, né? Não é errado essa análise que se faz de que são as redes sociais são as praças públicas do mundo moderno, e nessa grande praça pública varia, claro, conforme quem participou do que na semana, o que se sobressaiu
sobressaiu mais, mas também essa militância organizada, especialmente aquela que vai de forma orgânica. Amanda? Vários pontos que ela traz aí que são interessantes e são corretos. A verdade é que essa batalha, né, a disputa eleitoral, ela se trava em diversos fronts, em diversas frentes. E nesse ambiente das redes sociais não há a menor dúvida que o presidente Jair Bolsonaro lidera, domina e já domina faz muito tempo. E isso é parte da trajetória, do histórico dele. Ele não esconde de ninguém, inclusive, que se sente muito devedor do próprio filho, o Carlos Bolsonaro, que liderou, que traçou toda essa estratégia das redes sociais. Tanto é que o Carlos Bolsonaro, como foi na eleição de 2018, continua nessa de 2022, como responsável pela tática do pai nas redes, em diversas redes. O presidente Bolsonaro tem uma presença muito forte por ser presidente da República e por participar muito ativamente desse debate nas redes sociais há algum tempo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em novos canais, como o Telegram, como o TikTok, e os outros candidatos, de alguma forma, engatinham e correm atrás. É claro que durante esses 4 anos, esses candidatos tentaram aprender e aprenderam. Tanto é que o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, eu acho que de uma forma refletindo e emulando o que acontece, essa polarização que acontece na vida, assim chamada vida real, são os que têm maior presença nas redes sociais, maior número de seguidores e também maior engajamento, embora o presidente Bolsonaro ainda esteja na frente. Só para lembrar que as redes sociais, apesar dessa popularidade nas redes, isso não reflete totalmente a realidade. Quero lembrar aqui que a pesquisa IPESP, divulgada na sexta-feira, ainda mostra o presidente Lula como favorito no primeiro turno, com 43% das intenções de voto, e o presidente Bolsonaro em segundo lugar, com 28%. Essa diferença vem diminuindo em outras pesquisas, na IPESP menos, está muito próximo à margem de erro e muito próximo ao histórico da pesquisa. No segundo turno, Lula tem 53 contra 33 de Jair Bolsonaro. De qualquer forma, o domínio das redes sociais será um território importante para os candidatos na eleição de 22. Bom, se pesquisa servisse para alguma coisa, o Haddad era presidente da República nesse momento. Mas... Nunca esteve na frente. Não, esteve na frente, sim. Na eleição de 2018, o Bolsonaro só foi passar na frente, os estudos de pesquisa só mostraram isso há uns 20 dias antes do primeiro turno. Não é verdade, Salles, não é verdade. O presidente Bolsonaro liderou, desde que o ex-presidente Lula foi declarado inelegível pelo TSE, ele liderou todas as pesquisas. Teve uma única pesquisa da Datafolha, a primeira do segundo turno, que mostrava que Bolsonaro não venceria. Todas as outras e todos os outros institutos de pesquisa mostravam o Bolsonaro na frente. De qualquer forma, é só olhar o retrospecto. Olha o retrospecto, tá resolvido. Não estou esquecida, não. É só olhar o histórico. Olha o retrospecto, você vai ver que as pesquisas não davam o Bolsonaro com a diferença. Qualquer um tem o Google aqui na mão, Amanda. Então, pode entrar. Isso que eu estou sugerindo que você faça, Cristina. Eu já o fiz várias vezes. Ele perderia para todos os candidatos no segundo turno. Essa análise é inesquecível. A primeira pesquisa da Datafolha indicou isso. Todas as outras pesquisas de todos os outros institutos não indicaram. E na segunda pesquisa da Datafolha já não indicava a preferência de Haddad. Muito pelo contrário, apontava o favoritismo de Bolsonaro, que se confirmou, obviamente, nas urnas. Não, na segunda pesquisa. Na primeira, o Haddad estava na frente e já no mundo real, o Haddad já não estava na frente. Exatamente o que está acontecendo agora, né? As pesquisas mostram o Lula na frente e, na verdade, o Bolsonaro é o único, como a Cristina colocou bem, é o único que viaja o Brasil inteiro, vai em todos os lugares, sem nenhuma restrição e é muito apoiado pela população. Enquanto isso, o senhor Lula só vai em ambiente controlado. Aliás, mostraram esse final de semana e muito vaiado também, o encontro do Haddad aqui em São Paulo. Tinha meia dúzia de gato e pingado num evento. Bolsonaro não é só rede social, não. Bolsonaro está muito bem apoiado nas ruas, muito bem apoiado pela população, onde ele quer que ele vá. Tem gente contra? Claro que tem, faz parte. Mas tem muita gente a favor. O Lula só vai em ambiente controlado. É a frase do Geraldo Alckmin sobre o próprio Lula. De pesquisa, né? Lula quer voltar à cena do crime. Não, e exatamente o que ele quer fazer, voltar à cena do crime. Só que, como eu tenho dito sempre, pessoa decente no Brasil não olha a cara do barbudo, digita 13 e confirma de jeito nenhum. E os votos do Moro, que está desmoronando, estão indo todos para o Bolsonaro.
porque as pessoas decentes não vão votar no barbudo. Pode ter pesquisa para cá, pesquisa para lá, o fato é que a curva de tendências, até para não passar vergonha lá na frente, já está mostrando que o presidente Bolsonaro não está atrás do Lula. As redes sociais, como citado aqui, do Bolsonaro têm muito mais consistência, as viagens do Bolsonaro têm muito mais consistência do que as do Lula, que são sempre em ambiente controlado e voltado para o público dele. Bolsonaro vai aonde quer, do jeito que quer e enfrenta, de qualquer forma, eventuais protestos, mas sempre com gente ao apoio das suas posições. É preciso reconhecer isso, porque senão fica parecendo que o Lula tem um apoio popular tremendo, que ninguém vê e não aparece em lugar nenhum, e o Bolsonaro, que é quem tem um apoio tremendo, está atrás do Lula por um critério qualquer de uma pesquisa. E outro dado que precisa ser verificado, a maioria das pesquisas fazem os seus levantamentos em ambiente urbano, nas grandes zonas urbanas. É justamente lá onde a esquerda caviar, a esquerda carnívora, a esquerda qualquer uma dela, está concentrada. As pessoas mais conservadoras que vivem no interior do Brasil, nos diversos estados e que são majoritariamente bolsonaristas, nem sempre vêm sendo consultadas. Veja Não é verdade. Na base, deixa eu terminar. Na base das pesquisas tem sempre o volume de entrevistados por região. E pode verificar que mais de 50% dos entrevistados nas últimas pesquisas são entrevistados em regiões metropolitanas. Portanto, é natural que faça, tendencialmente, um número que chegue mais próximo do Salles, é um método estatístico, pelo amor de Deus, a maioria nas regiões metropolitanas, porque a maioria da população vive nas regiões metropolitanas. São centros mais populosos, mas essas pesquisas são feitas, às vezes, em 2, 3 mil municípios. É óbvio que existe um fator aí de ponderação que difere do seu data-rua, porque aí isso sim acontece no ambiente controlado, e mesmo assim, muitas vezes, o Bolsonaro tem sido, em ocasiões recentes, vaiadas, sim, muitas vezes em ambientes controlados, preparados para recepcionar e receber o presidente da República. Um caso, não isso não um vale, caso que isso não tem o menor valor estatístico, isso não vale como pesquisa, não Bolsonaro tem valor estatístico. Desceu na praia, o que tem valor estatístico é são pesquisas controladas que levam em conta e ponderam diversos fatores sobre a distribuição da população. Então é óbvio que a maior parte das ligações ou dos levantamentos presenciais são feitos em regiões metropolitanas. Para ajudar o barbudo, isso sim. É uma coisa óbvia. Não é para ajudar ninguém, claro, é para ajudar os fatos. É para ajudar os fatos, a verdade. É que você não entende a diferença entre nós aqui. Eu sou jornalista, eu trabalho com fatos, com verdade. Não, você trabalha com ideologia, militância disfarçada de jornalismo. Eu acabei de falar do favoritismo aqui do Bolsonaro nas redes sociais, que é uma coisa óbvia. Mas óbvio, você vai falar o quê? Que o Bolsonaro não é favorito? Então fale do favoritismo nas só falta dizer que o Lula nunca roubou e o escândalo é do Bolsonaro. Nas redes sociais, ô Cristina, no favoritismo nas ruas, as pesquisas não apontam. Me desculpe se um dia elas apontarem, eu falarei. Falarei sem o menor problema. Pelo amor de Deus, querer negar o que os seus olhos veem é uma abstração da realidade. Foi bom o Salles citar o episódio da praia, que são vários, aliás, alienado, que ignora os fatos e as pesquisas, não sou eu. Eu vou falar agora porque eu fiquei quieta aqui ouvindo vocês. Posso falar? Teve aquele episódio do Lula no Ceará em que precisaram fechar a praia mobilizando agentes do Estado para fazer isso, para ele poder curtir a praia com a namoradinha, para poder exibir a foto lá da coxa sarada. Para os esquerdistas, esses jornalistas tão presos à realidade, passarem uma semana dizendo como malhar para ficar com as coxas iguais às do Lula. Um monte de bobagem que não interessa à população do campo, como diz o Salles, ou a população da cidade que não está presa nessas bolinhas aí de Vila Madalena e Leblon, para citar apenas 2 bairros nobres de esquerda caviar, de socialista de iPhone do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se você olha para as redes sociais, olha o óbvio, analisa o óbvio e diz que você está analisando a realidade, olhe para o óbvio das ruas, analise as ruas e analise a realidade. Aí sim a gente vai acreditar que você é isenta. Claro, aí a gente não precisa fazer pesquisa, não precisa de nada, né, Cristina? Precisa fazer pesquisa e precisa mostrar a realidade.